Eu falava com o pastor Fábio: como é que você consegue dormir, pastor Fábio, sabendo que a sua esposa tem um chamado? Lorena te espera. Aí ele: pastor, eu não quero ir para Lorena. Eu falei: varão, vai para Lorena. Como é que o senhor vai fazer, pastor? Eu falei: Deus dá um jeito, filho. Vai embora. Sabe o que aconteceu? Não quis ir para Lorena, vai para Cruzeiro, mais longe. Então, quando Deus te mandar para um lugar, vai. Porque de repente Deus pode mandar para outro meio, mais longe ainda. Dali eu já profetizo para o pastor Fábio, pastora Débora: Passa 4. Isso. Sul de Minas, Itajubá. Mistério. Eu quero primeiramente parabenizar todos os consagrados nesta noite e agradecer pelo sim. E o sim não é só de quem está sendo consagrado. É o sim do cônjuge, é o sim dos filhos, é o sim dos pais, é o sim dos amigos. Porque quando nós dizemos sim, querido, para Deus, nós, infelizmente, nós somos arrancados do mundo físico e nós começamos a viver no mundo espiritual. Eu tenho uma mãe, 73 anos, viúva. Eu falo: semana que vem eu vou lá visitar minha mãe. Não consigo. Por quê, pastor? Porque o senhor não ama? Não, porque o chamado é tão ardente. Quando eu falo que vou, liga um casal: pastor, estou separando, o senhor não pode conversar comigo? Quando a gente pensa que vai, daqui a pouquinho a Juju tem prova. E a gente vive em função da próxima geração, em função das coisas de Deus. E vocês vão ter que viver muito isso. Embora para muitos aqui foi apenas um ato físico de impormos as mãos e derramar um óleo, no mundo espiritual, uma nova patente foi reconhecida sobre a vida de vocês. Junto com a unção de Deus, vem a graça dele. Olha que coisa tremenda, nós somos ungidos, e nessa mesma proporção, a graça de Deus vem sobre nós. Com essa graça, vocês que foram consagrados, vocês serão, farão e possuirão territórios e corações de pessoas, porque é o Espírito Santo de Deus que atrai as pessoas para nós. Hoje uma nova etapa inicia na vida de vocês. O DNA espiritual que está sobre a minha vida e a vida da pastora Carla foram repartidos com vocês. Assim, nesse ambiente de chamado, eu quero que você abra sua Bíblia comigo no primeiro livro dos Reis, capítulo de 19, do verso 19 a 21. Nós vamos falar do chamado mais lindo que eu vi relatado na Bíblia, o chamado de Eliseu. Primeiro livro dos Reis, 19, verso 19. Olha o que a palavra de Deus nos fala no verso 19 do capítulo 19 de 1 Reis. Partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Zafate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então, deixou Eliseu os bois e correu após Elias e disse: deixa-me beijar meu pai e minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu-lhe: vai e volta, pois já sabe o que fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir Elias, tomou a junta de bois e imolou com os aparelhos dos bois, cozeu as carnes e as deu ao povo, e comeram. Então se dispôs e seguiu Elias e o servia até aqui.
Como eu falei, um dos momentos mais lindos, a transição de um ofício profético. Você ouve muito isso, e você vai continuar ouvindo muito pelos próximos anos. Líder que é líder faz um líder melhor. Não se entusiasme. A pessoa, ela fala tão bem, ela tem um vocabulário rebuscado, ela tem uma eloquência, ela entrega mistério, ela cura. Não se preocupa com isso. Se preocupa pelo nível que ela tem de repartir o que ela carrega. E quando que você entende que uma pessoa, ela está disposta a repartir, é quando a pessoa entende que ela precisa formar um líder melhor do que ela. Eu me alegro em ver a igreja bonita. Eu fui ali, falei com o pastor Fábio, falei: pastor Fábio, você não acreditava, viu, pastor? O pastor Jade está fazendo melhor do que eu. Olha que igreja linda, pastor. Você viu quando estava com a gente aqui? As letras eram estáticas, ficava parada, agora tem movimento. Eu me alegro em saber que, embora eu não tenha filhos biológicos, homem, mas Deus tem me dado filhos espirituais que estão me honrando talvez mais do que um filho biológico. Ministério não é físico, é espiritual. Quem tem ministério não é coisa física. Não é para passar de pai para filho, de filho para neto, não. Isso é herança física, herança espiritual. Se passa para filho espiritual. Toda consagração é a constatação de um novo ciclo, de uma nova geração que tem se levantado. Nunca, numa consagração, você vai ver uma pessoa mais nova consagrando o mais velho. É sempre o mais velho consagrando o mais novo. É sempre agora o pastor Jadson consagrando os mais novos. Porque é sempre o mais velho que consagra o mais novo. O ministério sadio caminha ao lado da próxima geração. Pega essa chave aí. Você não precisa morrer para uma outra geração se levantar. Um carro de boi, ele precisa do boi velho e do boi novo. Não é 2 boi velhos até morrer. Quando morrer os 2 boi velhos, eu boto 2 boi novos. Não, meu querido. Uma geração mais velha caminha com uma geração mais nova. A geração do pastor André, a geração do pastor Ricardinho, a geração dos 50, precisa caminhar com a geração do pastor Jadson, do pastor Sila, a geração dos 40. A geração dos 40 precisa caminhar com a geração do nosso pastor Slim, pastor Gabriel. A geração dos 30, não é 30, né? 28, meu Deus. Precisa caminhar com a geração dos 20. Marcelinho, mais novo, quantos anos? Cadê ele? 27 anos. Amigo lado a lado do pastor Gabriel, Davi e Jonas. Vocês agora têm a responsabilidade. Vocês, como pastores, com 20 anos de idade, vocês têm a responsabilidade de tocar a geração que está vindo aí com 18, 19, que estão prestes a casarem. Vocês precisam ministrar, vocês precisam ter um casamento, um namoro santo, porque Deus conta com o sim de vocês. A responsabilidade está sobre a vida de vocês. Por isso eu digo para vocês, não caiam. Por isso eu digo para vocês, permanece fiel, se sacrifique, mate a sua carne, mas honre o Cordeiro que morreu pela vida de vocês. A geração dos velhinhos pode até cair, já está passando, mas vocês não têm o direito de cair.
Porque quando um velho cai, o jovem ri. Mas quando um jovem cai, uma geração se perde. E eu quero colocar o temor sobre a vida do Marcelo, sobre a vida do pastor Andro, sobre a vida do pastor Gabriel. Vocês não têm o direito de caírem. Vocês não têm o direito de manchar o sangue puro que foi derramado na cruz para vocês. Porque não é sobre vocês, é sobre a geração dos 15, 16, 17, 18 até 20 anos que estão vindo. É a nova geração que precisa ser inspirada a serem pastores e pastoras segundo o coração de Deus. Sempre existirá um espaço na mesa da IBG para a próxima geração. Nós não vamos estipular idade para consagrar ninguém. Mas eu não vou cometer o mesmo erro que a minha denominação cometeu lá atrás. Aonde você tinha que ter parecia exército. Você entra como soldado, vai para ser cabo, depois tem que ser sargento, depois subtenente. Quando você estiver morrendo, você vai ser consagrado a pastor. Não. Para ser pastor não tem idade. Para ser pastor tem que ter maturidade. Tem velho se comportando como adolescente, mas tem muito adolescente se levantando como homem maduro na presença de Deus. Tem muitos jovens que estão se levantando, que serão meninos diante dos homens, mas serão homens maduros diante de Deus. Pastor Gabriel está lá em Guaratinguetá. Ele testemunhou para mim. Chegou uma pessoa lá e falou assim: o que um menino de 28 anos vai me ter para mim? Ele disse: eu pensei quando eu entrei na igreja, mas ao longo da integração, ele foi vendo o que o pastor Gabriel carregava. E ao término da integração, no dia do culto de recepção dos novos membros, ele falou diante de toda a congregação: eu pensava que o pastor Gabriel era um menino, mas hoje esse menino está me ensinando a ser homem. Ei, querido, ministério não tem idade. A IBG será uma igreja conhecida não por aquilo que o diabo fez lá fora. Desenha para mim, pastor. Nossa igreja não será uma igreja assim: o jovem era drogado, foi retirado lá no meio das drogas e hoje é pastor. Esse jovem era um jovem que andava na prostituição, foi restaurado e hoje ele é pastor. Não. Nossos jovens, nossos pastores serão assim: esse menino nasceu na casa do Senhor, foi criado nos pés do Senhor, ele é igual Samuel, ele nunca se desviou, ele só teve uma namorada, ele não teve um namoro impuro, ele só conheceu a menina no leito, ele foi separado desde o ventre da mãe. Esse jovem nunca teve um escândalo, e por isso hoje ele é consagrado a pastor. A nossa geração não vai ser uma geração de derrotados, que vive dizendo assim: aonde abundou o pecado, o Senhor superabundou a graça. Não, a nossa igreja será uma igreja conhecida de meninos e meninas separados para o Senhor, que renunciam, que pagam preço e vão carregar a arca do Senhor, a presença. Ah, meu querido, você vai ver uma grande geração que está nascendo nesse lugar. 3 princípios extraordinários existem nessa passagem. O primeiro princípio: transição. Eu vou escrever um livro sobre transição. Elias passou, e a Bíblia diz que Elias lançou o manto sobre Eliseu. Sabe o que manto fala? Manto fala de cobertura, manto fala de unção. Precisamos passar o nosso manto para a próxima geração. Nós precisamos entender que há sobre nossas vidas um manto espiritual, e ele não é para cobrir só a nossa vida, é para cobrir a próxima geração.
a próxima geração não podem assumir nenhuma função descoberta. Eles precisam estar debaixo do nosso manto. Se eu fosse falar da alegria que eu sinto de hoje ver os nossos pastores que estão pastoreando a igreja, querido, diante do Senhor, isso não é para envaidecê-los, não, porque publicamente eles sabem disso, eu elogio eles, mas no secreto, no secreto eu trato eles. Mas são homens que não têm ego, são pastores que não têm vaidade, são pastores que carregam humildade, não tem, eu quero isso, não quero nada, eu quero que o reino cresça. São pastores desprendidos de tudo aquilo que é humano, carnal. E eu quero honrá-los diante das igrejas. Quando eu vou pregar em São José, Pinda, quando eu vou pregar em Guará, eu falo isso, eu honro eles. São homens que honraram a minha vida, a vida da pastora, com lealdade e obediência. Por isso eles vão colher homens leais. Eles não vão passar pelas traições que eu passei, eles não vão passar pelas deslealdades que eu passei. Sabe por quê? Porque eles semearam honra, semearam lealdade. São homens obedientes. Então Deus vai cercá-los de obediência. A IBG Taubaté nasceu com 6 pessoas. Nós começamos com 6 pessoas no fundo de uma casa. Demoramos 1 ano para chegar a 100 pessoas de frequência de culto. Saímos dessa casa, fomos para um outro local, numa chácara. Naquela chácara ficamos mais 1 ano e meio para a gente atingir 250 pessoas. Quem tem paternidade não precisa ter o mesmo processo. Pastor Silas abriu a igreja com 10 meses. A igreja já tem uma frequência de 250 pessoas. Ele não precisou pular 2 lugares para chegar a 250, não. E quando ele sair dali, ele vai para um lugar de 1.000, 2.000, 3.000 pessoas. Isso é transição. É transicionar aquilo que você carrega. A pastora Carla hoje, ela cuida das pastoras. O ofício dela, ela transmitir aquilo que Deus já deu para elas. Ela gerar essas pastoras como se fossem filhas. Ela olhar para a pastora como ela olha para Amanda. Amá-las como ama um filho. Sabe qual é o problema dos pastores? Que eles olham para a igreja como se fosse ovelha. Mas Deus não chamou você para cuidar de animal. Deus te chamou para cuidar de filhos. Cada um que está aqui é um filho. Cada um que está aqui é um filho. Cada um que está aqui é uma filha. E nós pastores precisamos ter um olhar de pai. Porque o pai não abandona nenhum filho. Por pior que seja o teu filho, ele sempre vai continuar sendo teu filho. E aqui é a mesma coisa, querido. Você pode ter o defeito que for, você pode ter o pecado que for. Alguns a gente sabe que são rebeldes. A gente só tira ele diante do altar para Deus não matar ele. Mas o banco está sempre, você sempre vai ficar no banco. Se você quiser continuar sem obedecer à voz de Deus, sempre vai ter uma cadeirinha para você. Você é bem-vindo nesse lugar, porque nós acreditamos que não somos nós que vamos te convencer. Mas enquanto você caminha nessa onda de baixo lá em cima e cá embaixo, enquanto você caminha um dia, o Espírito Santo pode te pegar aí, e você ter uma conversão de dentro para fora. A IBG não abandona ninguém. Ninguém vai sair desse lugar. Você só sai desse lugar se o pecado for maior do que o arrependimento. E você não vai conseguir ficar nesse lugar. Segundo princípio, sacrifício. Quando Elias joga o manto sobre Eliseu, nós acabamos de ler que Eliseu recebe um choque e fala assim: Elias, deixa eu ir me despedir do meu pai, deixa eu ir beijar meu pai e minha mãe. O profeta Elias vai, porque você já sabe o que aconteceu contigo. Você já sabe a unção que está sobre você. E a Bíblia diz que ele vai, pega uma junta, a 12ª junta de boi, a 10ª junta de boi. Ele pega as carroças, queima as carroças, fala que é os equipamentos. Ele faz um altar,
ele sacrifica ali os boi, a carne. Então, querido, quem tem um chamado, precisa sacrificar. Os ministérios de vocês, pastores, que estão na frente da igreja, vocês que estão aqui na IBG Taubaté, cuidando de ministério, eles vão crescer na mesma proporção que vocês renunciarem. Ser pastor nunca foi um título, mas sim uma nobre função de cuidar de pessoas. Deixa eu falar para você, pastor. Avalie o teu ministério. Olha para dentro de si e vê se foi o homem que te ungiu ou se foi Deus. Porque tem muito homem derramando precipitadamente óleo sobre cabeça de pessoas. Dão um título, mas não dão a essência. A essência de um pastor é amar gente. Se você não gosta de abraçar pessoas, se você não ama gente, você não foi chamado para ser pastor. Pastor, mas eu não consigo. Você vai conseguir, porque um dia também eu era militar e Deus me transformou, arrancou todas as características de um militar e me fez um pastor amoroso, que abraça, que ama. Se você não gosta de gente, vá ser coveiro, vá trabalhar no cemitério, porque lá é lugar de quem não gosta de gente. Vai enterrar gente. Se Deus chama para ser pastor, ame pessoas. Eu não gosto que me toque. Eu não gosto. Pastor Jades não faz isso, que pastor Jades é um lorde. Mas quando tinha alguns pastores que chegavam aqui na igreja, intencionalmente, eu pedia para alguns obreiros, já pega aquela pessoa bem fedorenta, e levar para esses pastores e pedir um abraço. Ali você conhece o coração da pessoa. Se fizer carinha de nojo, não é pastor não. Se começar a se esconder atrás de um terno, tem pessoas que se escondem atrás de um terno para não abraçar ninguém. Ei, Deus está falando com nós aqui que somos líderes. Há uma unção de cura no abraço. Todos os pastores da IBG, já não tem aqui altar para eles, porque eles têm que estar no meio do povo. Aonde eles estão, eu falo, vai lá abraçar. Sai daí, varão. Vai passear na igreja, abraça pelo menos 10. Louva a Deus que eles são obedientes. E se obedecerem, vão crescer. Por isso as IBGs estão crescendo. Te vejo abraçando um pouco, John. Tu vai ser curado, varão. Tu vai ser curado. Eu tenho uma máxima comigo, quando eu olho uma pessoa que não gosta de abraço, eu falo assim, está em pecado? Pessoas que não querem abraçar o pastor, está em pecado. Não, pastor, não estou não, então me abraça. E eles vão aprendendo, didaticamente, a abraçar o pastor. Seu ministério vai crescer na proporção das suas renúncias. Não é sobre vocês, e sim sobre Deus e as pessoas que Deus lhe confiar. Terceiro e último princípio, propósito. A Bíblia diz que Eliseu pega a carne, cozinha a carne, reparte com o povo e alimenta todo o povo. Esse é o propósito da sua unção. Foi para isso que vocês foram consagrados. Vocês foram consagrados para pegar a carne, o alimento do céu e alimentar o povo. Todo pastor tem que carregar alimento. Todo pastor tem que ter palavra que cura. Todo pastor tem que ter unção. E foi isso que Eliseu fez. Eliseu sacrificou. Eliseu entendeu o propósito dele, preparou a carne e alimentou o povo. Interessante que depois que Eliseu alimenta o povo, ele continua servindo a Elias. Vocês foram ungidos. Deus vai dar palavra, vai dar alimento para vocês ungirem, para vocês alimentarem o povo. Mas continue servindo os seus pastores. Continue servindo aqueles que vão ficar aqui, o pastor Jades,
Aqueles que vão para a pinda, alguns vão para a pinda. E pode ser, não pode, de repente pode ser um boi velho. Né, pastor Silas? Cuidado. Sirva o pastor Silas. Sabe por que você precisa servir? Porque a mesma unção que você honra é a unção que você recebe. Só, querido, que à medida que você honra e que você pede a Deus, Deus vai te dar porção em dobro. Elias realizou 7 milagres descritos na Bíblia. Eliseu realizou 14. Pastor Marcos chegou até 4.000. Pastor Jadson vai atingir os 30.000. Sabe por quê? Porque a unção que você respeita é a unção que você vai viver. Aquilo que os seus pais desejaram e não conseguiram, se você honrar o seu pai, você vai conseguir em dobro. Estamos lançando sobre vocês, pastores, um manto de paternidade. Apenas siga os nossos passos. Mesmo que ao longo da trajetória da vida apareçam atalhos para vocês, não entre pelo atalho. Segue o passo do pastor. Segue o passo do pastor. Sabe por quê? Porque quem sai do caminho perde a referência, mesmo que seja o atalho. As palavras de obediência e renúncia não podem sair da vida de vocês. As palavras, pastores e pastoras que foram ungidas, as palavras de obediência e renúncia serão a perna de esquerda e a perna direita. A perna esquerda renúncia, a perna direita obediência. A perna esquerda renúncia, a perna direita obediência. A perna esquerda renúncia, a perna direita obediência. À medida que obedece e renuncia, você continue no caminho que vai te levar a Canaã celestial, o caminho onde você vai encontrar com o teu Deus. As suas pernas têm que ser obediência e renúncia, obediência e renúncia, obediência e renúncia, e nunca saia do caminho. Sabe por quê? Porque no tempo oportuno, o nosso Deus os exaltará. Um conselho que eu dou para vocês: tenha um relacionamento pessoal com o seu Deus. Lembre-se dessa frase: é inevitável que aconteça dissabores. É inevitável que ao longo do seu ministério aconteçam deslealdades, traições. Isso é inevitável que aconteça. Porém, que eu e você não sejamos o pivô da deslealdade, da desonra, da desonestidade. Vai acontecer, mas que não seja contigo. Vai acontecer, pessoas do teu lado vão sair do caminho. Pessoas que estão do teu lado vão querer um atalho, mas não seja você e não seja eu. Porque quanto maior o ministério, mais estreito fica o caminho. Quanto maior o ministério que Deus te dá, mais estreito fica o caminho. Feche essa mensagem, fortalecendo alguns pontos importantes. Primeiro, entenda o propósito de Deus é que você se conecte com a próxima geração. Segundo, os sacrifícios e a sua renúncia te habilitarão para o próximo nível. Terceiro, o propósito como pastores é alimentar uma geração de famintos por Deus. Se coloque de pé. Eu quero orar. Eu quero agradecer pela tua vida. Obrigado por você participar dos 15 anos da IBG. Obrigado por você participar da história desta igreja. Eu quero declarar àqueles que nos visitam, aqueles que estão aqui conosco, celebrando nesta noite, que aquilo que a gente tem vivido como ministério, com vida pessoal, que recaia sobre a tua casa. Se você entrou nessa noite aqui precisando de uma resposta, eu quero declarar que você vai sair daqui com ela. Eu quero declarar, se você precisa de uma causa impossível, ei, fecha os teus olhos, eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, Senhor, assim como meu coração está alegre com as pessoas e amigos e parentes que nos visitam, o Senhor a conhece por dentro. Pai, sonda aí, Deus, o coração delas. Sonda aí, Deus, a necessidade. Pai, eu te peço nesta noite, Senhor Jesus, abençoa, destrava tudo que está travado. Senhor, abre portas que estão fechadas. Senhor,
Tu és o Jeová Rafá, cura, liberta. Senhor, quero declarar um novo tempo. Senhor, esse lugar é conhecido como casa de Deus. E o Senhor tem ouvido a oração que se faz nesse lugar. Então eu te peço, abençoa cada um que está aqui nessa noite, nos visitando. Continua, Deus, derramando o teu manto de paternidade sobre a tua igreja. Abençoa os pastores das igrejas representadas. Abençoa os pastores auxiliares. Abençoa, Deus, todos os líderes dessa casa. Pai, parabéns pela vida deles. O aniversário é para eles. Obrigado, Deus, porque mais um ano eles permaneceram. E eu quero declarar um novo ciclo sobre a vida da IBG Taubaté. Essa igreja mãe que tem gerado. Essa igreja, Deus, que tem sido uma incubadora, um celeiro para abençoar o Vale do Paraíba. Senhor, vivemos 14 anos em Jerusalém. Taubaté é a nossa Jerusalém. Ah, meu Deus, mas agora eu vejo surgindo uma Judéia. Senhor, o Vale do Paraíba é a nossa Judéia. O Senhor já tem nos dado. Mas eu quero te pedir, Pai, nos dá Samaria. Pai, os estados dessa nação. E se nós agradarmos o teu coração, concede a nós os confins da terra. Aonde, Deus, um membro da IBG pisar, dá por herança. Começa, Deus, a chacoalhar. Começa a promover pessoas. Começa a enviar pessoas para a Europa. Começa a enviar pessoas, Deus, para a América. Começa a enviar pessoas para a África, para a Ásia. Começa a enviar pessoas aos continentes, Senhor, espalhados. Aonde eles colocarem a planta dos pés, dá a tua igreja como herança. Que nós sejamos o agente para espalhar o milagre na face da terra. Que nós sejamos um agente para pregoar as boas novas. Assim, Deus, nós te pedimos, assim nós cremos e nós tomamos posse em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor?